Oi, como vai? A dica desta semana eu vou falar de projeto, por que você deveria aprender com um projeto. E aí? Então, para os meus alunos de desenvolvimento, eu sempre falo para eles, apesar dos meus cursos serem para iniciantes no momento, é sempre importante criar um projeto, pensar num projeto bem audacioso para ele nortear os seus estudos. Porque eu falo isso de experiência própria. Quando eu comecei a estudar, coincidiu com uma época que eu estava tendo problema no meu hobby. Eu escrevo fanfiction. E tinha uma época que estava tendo muito troller no fanfiction.net, que estava denunciando histórias por abuso que não estavam contra as regras, mas que como eles têm muitas histórias, eles não têm como ir verificar. Então o que eles fazem? Eles simplesmente tiram a história do ar. Então eu estava tendo problema com isso. E aí meus leitores ficavam pedindo, você pode me mandar a história e tudo mais. Então eu pensei, por que em vez de ficar mandando as histórias, eu não faço um site meu, onde eu coloque todas as minhas histórias também. Só que eu pensei, mas esse site eu quero que seja parecido com o que eu faço nos outros sites, onde eu possa carregar as histórias, onde eu possa editar elas de uma maneira fácil, sem eu precisar ficar indo lá colocar no código. Ou seja, com uma área de administrador. E isso eu pensei lá mesmo quando eu ainda não sabia nada. Nem tinha começado a estudar, só tinha falado, eu vou começar a estudar como fazer sites. Mas essa ideia de pensar nisso para o meu hobby foi super útil para estudar. Por que foi super útil? Porque me norteou, eu sabia o que eu queria fazer naquele site e eu fui descobrir o que eu precisava aprender para poder fazer aquilo. Então, por exemplo, eu sabia que eu queria poder ter uma área de administrador, então eu fui descobrir que eu precisava base de dados, eu precisava de uma linguagem de servidor, eu tinha uma ideia de que eu queria um menu drop-down, eu fui descobrir que eu tinha que aprender JavaScript, HTML, CSS, eu fui aprendendo e a minha ideia foi fazer o primeiro site sem a ajuda de frameworks. Eu queria aprender mesmo eu na mão como fazer. Então, eu levei 6 meses para conseguir colocar o site no ar. Mas foram os 6 meses que eu mais aprendi. Em todo o tempo que eu aprendi, aquele é o tempo que eu posso dizer onde eu mais aprendi novidades. Onde eu não sabia nada e eu aprendi um monte. E depois de lá para cá eu já aprendi muito mais, né? Nos anos que veio depois. Mas foram, assim, avanços no que eu já tinha aprendido, naquela base que eu aprendi fazendo aquele site. Claro, naquela época eu estava só estudando, no momento eu não estava trabalhando, então eu estava só estudando. Então, claro, não foram 6 meses onde eu estava fazendo vários negócios ao mesmo tempo como eu faço hoje. Mas aquilo ali me ajudou pra caramba, porque ainda por cima, além de nortear, o que acontecia? Eu tava fazendo um curso, eu falava, isso pode ser útil pro meu projeto. Então eu pausava o curso, ia lá no meu projeto, tentava aplicar aquilo que eu tava aprendendo no meu projeto, ou seja, traduzir aquilo que eu tava aprendendo, pensar em como que eu podia adaptar aquilo pro meu projeto, e ficava ali tentando às vezes dias até dar certo. E isso fixava o que eu estava aprendendo muito mais do que simplesmente ir seguindo, assim, né, o passo a passo do professor, que eu acabava esquecendo depois. Esse pensamento de ter que aplicar o meu projeto fazia com que eu lembrasse muito mais depois. Então, nos meus cursos, eu já tento fazer isso. Eu já tento, às vezes, encorajar meus alunos a criarem o deles, não só copiar o que eu estou fazendo, mas, principalmente, eu falo, cria um projeto. E olha só, eu vou mostrar agora para vocês. Esse daqui é o site como ele está hoje. Hoje eu já fiz uma segunda versão, eu fiz ele com Bootstrap, tá? Para ajudar. Então, isso daqui já é com os framework do Bootstrap. Mas esse daqui foi a primeira versão. Eu sei, é meio assim, piorzinha que a outra. Mas tá vendo esse menu aqui que eu fiz? Eu mesma fiz. Com CSS e JavaScript sem framework nenhum. Eu também tinha aqui uma possibilidade, não vai dar para ver porque esse daqui eu tô mostrando pelo Wayback Machine, que vai salvando o histórico dos sites, e infelizmente o JavaScript dá problema no Wayback Machine, mas isso daqui trocava a cor de fundo e a cor de fonte para você poder trocar o contraste, se você quisesse, com o JavaScript. Ele vem aqui, para criar esse menu, vem da base de dados, ou seja, primeiro ele vê os fandoms que eu trabalhava, né? Daí ele vai ver as histórias que tem para cada um desses fandoms. Daí ele vai procurar informação das histórias aqui com o summary,
com o tipo, com os capítulos, se é uma série, se não é, e assim por diante. Ó, eu vou lá na história. Eu também tinha um pop-up para a pessoa dizer que ela tinha mais de 18 anos. Tá vendo que também era com JavaScript, um alert. A criação de tudo aqui, você vê que aqui diz Next Story, porque essa daqui é uma série. Então ele vê, tem mais série? Tem menos. Ele tinha aqui para você aumentar e diminuir a fonte, entendeu? E tudo isso eu fiz do zero. Eu fui aprendendo como fazer. Assim, né, do zero, sem a ajuda dos frameworks que já vem com muitas vezes nesse menu, por exemplo, esse menu aqui do Bootstrap, né, já vem pronto a codificação, o framework te ajuda pra caramba, mas é legal você aprender do zero, eu fiz esse CMS, né, Content Management System meu, então eu aprendi também do zero, eu não fui lá e usei um WordPress ou um Laravel, algo assim para me ajudar a fazer, eu fui e criei do zero a parte de segurança, a parte de login, a parte de editar, fiz tudo do zero e isso me ajudou pra caramba. Então eu recomendo muito que se você tá começando a aprender programação, crie um projeto super ambicioso, que seja algo que você vai levar muito tempo para fazer, que vai ficar sempre ali do lado, norteando seu estudo, que quando você tá lá estudando, você tá sempre pensando nele, falando, será que isso serve pro meu projeto? Legal, deixa eu ir lá aplicar, porque isso vai te ajudar pra caramba. Então eu espero que a dica tenha ajudado. Não esquece, se inscreve no canal, checa os meus cursos e a gente se vê semana que vem.